Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado, mais uma semana que está acabando, pelas bênçãos, pela proteção em meio de tantos perigos e tantas notícias ruins nesse país, nesse mundo. Agradecemos que eh, tens nos protegido. E agora que estamos aqui eh, como grupo, peço que sejas presente, que nos acompanhes nesse momento de estudo e que seja um momento proveitoso. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez, um feliz sábado. Ahm, então vamos lá. Eu acho que vocês vão ver a minha cara há pouco. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Eu dividi a tela entre texto, artigo e um pequeno quadro branco. Aí precisando, a gente faz algumas anotações, tá bom? Então, sobre o que eu quero falar com vocês. Ahm, Recentemente, eu fiz uma assinatura numa revista que eu não tinha muito no meu radar até então. E eu estou muito animado, muito feliz de ter dado uma chance e ter descoberto essa revista, tá? A revista chama Foreign Affairs, tá? São artigos uma revista que é publicada a cada 2 meses, se não me engano, mas independente disso, também publicam constantemente artigos, podcasts, etc. E são artigos bastante detalhados e entrevistas longas e vão muito mais a fundo dos assuntos do que a gente talvez seja acostumado em alguns artigos que a gente tem compartilhado. E com isso já temos o nosso primeiro problema, tá? Temos pouco tempo e artigo é longo, mas vamos ver até onde a gente consegue chegar, tá bom? Eu vou colocar só meu relógio aqui para eh, não me perder no tempo. Ahm, então, vamos fazer provavelmente uma mistura, né, entre leitura, entre comentários, e vai ser necessário, tá, que vocês participem, que vocês eh, falem o que vocês opinam, o que vocês sabem. Então, quero falar com vocês sobre o assunto, né, de Bolsonaro e Donald Trump, tá? O Jair e Donald, como eu gosto de falar. Eu tenho tentado de adotar essa costume de falar mais pelo nome e não tanto sobrenome. Li um artigo interessante uma vez que estava apontando o fato que há uma costume, né, de passar, de chamar políticas políticos, né, masculinos pelo sobrenome e as mulheres pelo nome, né? A Kamala e o Trump, né? E, enfim, é uma tentativa minha de quebrar um pouco esse padrão, então vamos falar sobre Jair e Donald. Um, e o título desse artigo já começa aí o nosso problema, né? O conto de dois caudilhos, ou caudilhos. Uma palavra do espanhol, tá? Então, o que são caudillos? A gente vai ler daqui a pouco, mas se alguém quiser comentar, eu já perguntei para o Matias hoje mais cedo e ele soube responder, obviamente. Matias, o que é caudillo? Alguém sabe além do Matias? Talvez, antes de você falar? É uma Ah, palavra comum. não contestei muito bem tampouco. Hum, no português ele é traduzido como caudilhos, com LH mesmo. Alguém sabe? É uma palavra que se conhece? Parece que não, tá? O O Gabriel, Renilde? Sim, por ei, favor.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado. É, eu me lembro dessa palavra numa música Hum, e me vem uma ideia de revolucionário, assim, mas não tenho certeza pela ok. como falava na música. Mas alguma ideia a quem ou a que se refere? Tipo, contexto revolucionário, ok, isso é interessante. É porque na música é como se os jovens estivessem criticando Uhum. uma história política passada e eles falavam que se eles pudessem, eles voltavam a ser caudilhos. Mas aí eu não sei dizer exatamente o que quer dizer. Mas eu me lembro dessa palavra só Interessante. dessa música. Uhum. Depois você me passa essa música. Tá, Fiquei curioso agora. tá. Ô, É, Gabriel, sim, por favor, diga-me. um dos sentidos eu acho que também dá, assim, entre algumas definições, é um sentido de alguém ser visto assim como um ditador. Uhum. Então, é um dos Conte-me sentidos assim mais. que se pode dar. É aí que eu Mas eu quero não chegar. sei. Sim, obrigado, Gabi. Exatamente, esse é por aí que vai o significado, tá? É uma palavra que vem mais é mais conhecida no contexto latino-americano e como que ele chama aqui? Ibero, enfim, Espanha, Portugal, não? Ehm, Isso vem, e, acho que já de um castelhano aí, se a aham. gente for olhar a história. Ó, Carla diz é usada no Rio Grande do Sul. E o que que significa no Rio Grande do Sul? O que que você associa com isso? Oi, Gabriel, boa noite. Boa noite. Ela, ela é usada, caudilha é homem macho, forte, Uhum, poderoso, aquele que enfrenta os perigos, também tem um lado ideológico, alguma coisa assim, sabe? ok. E com isso a gente já juntou todas as características que eu estava precisando, né? Então, o artigo, né, ele chama justamente um conto de dois caudilhos. E a gente vai ler aqui a definição também que ah, eles dão, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, aí vocês vão me ajudar com leitura e comentários. Só um momento. Ok, agora vocês conseguem ler, ver a minha tela, certo? Ahm, então, esse aqui é uma tradução automática, tá? Então, ela vem com algumas curiosidades aí que eh, não são tão bem traduzidas, mas eu acho que dá para entender bem pelo que eu vi até agora, tá bom? Então, quem pode ler para mim a parte que eu grifei aqui em vermelho? Eu posso também escolher nomes aqui. A gente pode Eu começar leio de para baixo você. para cima. Gabi, por favor. Derivado da palavra caudilho, o homem forte, caudilismo é um fenômeno político latino-americano por excelência. Incorpora uma liderança autoglorificante que se apoia no carisma e na emoção, em vez de ideologia política para criar um vínculo entre o líder e o público. Também é inerentemente autoritário. Os Ok. primeiros caudilhos da América. É para continuar? Pode ler tudo, sim. Tá. Os primeiros caudilhos da América Latina eram homens a cavalo que apelavam para noções de sua própria grandeza e de sua nação, grandeza, enquanto tentavam forjar estados-nação do caos deixado para trás pelas guerras de independência contra a Espanha, protótipos de meados do século XX, e particularmente Juan Domingo Perón, da Argentina. E depois a gente vai falar mais alguns. Então, obrigado, Gabi. Então, aqui a gente
tem justamente o que vocês falaram, né? Carla mencionou, né, essa associação a um homem, né? Essa ideia machista, né? Alguém forte, valente, eh, enfim, né? Algo heróico assim. E não sei se a gente vai ler aqui no artigo, mas é contrastado um pouco com a ideia ehm, do fascismo, não? Porque o fascismo tem muito a ver com uma ideologia, não? E aqui, o que falam? Ahm, Se apoia, né? É autoglorificante, essa ideia do caudilho, né? E se apoia eh, no carisma, né? E na emoção, em vez de ideologia e política, ok? Não significa que seja livre de ideologia e política, nem um pouco, né? Mas a gente vê, por exemplo, né, para já entrar aqui em exemplos, né, como Trump, né, quando ele estava lá nas entrevistas como que fala, nos debates, né, na sua campanha presidencial, como ele foi perguntado e ele deu umas respostas que, né, depois comentaristas ficaram assim, como assim, né? O que que ele tinha sobre a economia? Ele tinha esboços de, como que, alguém lembra? Ele usou uma expressão, ideias de um conceito, acho que foi isso que ele falou assim. É complicado, né, engolir isso, assim, tá? Alguém se candidatando para ser presidente, espera-se que ele tenha propostas sólidas e firmes como resolver, né, os aparentes problemas, né, de um país, mas ele estava lá com ideias de conceitos eu esqueci agora a expressão que ele usou, mas foi algo assim, né? Tipo, ele tinha uma ideia de alguns projetos que ele queria fazer, mas nada concreto, né? Então aqui o caudilismo ele se baseia muito na pessoa, né? Glorifica uma pessoa e ahm, autoritário, não? Tem algo muito emocional envolvido, carismático, não? E a questão da política em si não é tão importante, nem tem a ver com só direita ou só esquerda, tá? É importante entender isso. E eles apelam muito na questão do orgulho da nação e etc. Não? Tornar a América grande novamente, não? Ehm, então tem muito essa ideia da grandeza da nação, ok? E aqui começa a citar alguns exemplos. Aqui menciona Juan Domingo Perón, da Argentina. Por quê? Não? Porque ele usou retórica populista nacionalista para mobilizar uma crescente classe trabalhadora urbana e justificar o esmagamento da oposição política, e especialmente da imprensa livre. Tá? Estou lendo aqui, né, quem é da Argentina vai saber melhor, né, confirmar isso ou não. Né? Então, isso não é para dizer que tudo que seguiu, né, o peronismo seja ruim ou algo assim, mas essa ideia de um líder que está aí para tomar o controle e resolver as coisas de uma maneira talvez não convencional e principalmente não democrática, não? Que mais tem aqui? Hugo Chávez é mencionado que ele usou muito a mídia social, né, para criar culto de personalidade, não? Ehm, Enfim. Quem pode ler a próxima parte grifada? A Carla mencionou que existe uma vestimenta, né, que no sul. Eu vou ter que pesquisar mais sobre caudilho no contexto aqui do Brasil, porque já tem música e tem, obviamente, uma cultura que talvez associe outras coisas a isso, não? Mas assim, no contexto político, não? A América Latina tem muito essa coisa
caudilismo, e também aqui a gente vai ver, hum, vamos ver se aparece aqui. Eu acho que talvez já passou da parte, mas assim, um personagem muito que aparece muito nesse contexto é o ditador Franco, não? Da Espanha. Ok, quem pode ler a próxima parte, por gentileza? A partir de O Fenômeno? Isso. Uhum, posso ler. O fenômeno do caudilismo é frequentemente atribuído a tendências culturais dentro das sociedades latino-americanas ibéricas, especialmente o corporativismo, o machismo e a propensão a líderes fortes, mas também está enraizado em fatores que transcendem a cultura, especialmente a desigualdade social e econômica. Caudilhos estão interessados em explorar as queixas criadas pela desigualdade generalizada, o que torna muitos cidadãos mais suscetíveis ao tipo de mensagem política em que esses tipos de líderes se destacam, como a alegação de que apenas eles podem resolver problemas intratáveis. Intratável está um pouco mal traduzida aqui, é como intransigentes, problemas muito difíceis, não? Tem um eco aqui. Carla, você está com a mão levantada, quer comentar? Gabriel, só para melhorar o que eu falei ali, a gente usa muito aqui gaudilho, que é o termo Uhum. gauchesco, né? Mas também tem pessoas que chamam de caudilho junto. Eles acabam se misturando, sabe? Se eu não me engano, os gaudilhos apoiavam os caudilhos, porque ele Ok, tem toda uma indumentária, o gaudilho, que também remete, né, a esse caudilismo. E aí ficou as duas coisas, sabe? Tem uma origem semelhante, mas é mais usado gaudilho. ok. Obrigado, Carla. Como eu disse, me interessou agora. Eu vou tentar entender um pouco melhor né, história e contexto aqui também dessa palavra no Brasil. Ahm, e, na verdade, por mais que seja título desse artigo aqui, não é tão importante a gente se apegar na definição exata dessa palavra, mas é sobre comparar e contrastar duas histórias aqui. Uma do Donald e outra do Jair, não? Ahm, ok. Então vamos ver aqui. Aí continua falando, não? Que ahm, deixa eu ver. A gente vê aqui que ele é muito chamado o Trump dos trópicos, o Trump tropical, não? O Jair. Ahm, aí que se assemelha, não? Qual que foi seus métodos aqui? Atacar a imprensa, minar a independência judicial, promover o nacionalismo cristão, perseguir inimigos políticos, semear dúvidas sobre a legitimidade do sistema eleitoral e tentar permanecer no cargo por meios antidemocráticos, não? Que, né, a gente sabe, né, se inspirou diretamente nos eventos também no 6 de janeiro, o que aconteceu aqui um ano depois, no 8 de janeiro, não? Agora, o que o ator aqui faz? Ele eh, compara, mas também contrasta essas duas histórias, né? Esses personagens, né, que ele chama de caudilhos, né? Trump, o Donald e o Jair, tá? Ahm, então vamos continuar aqui. Então aqui ele destaca, né, que é menos notado, né,
que o Brasil, né, teve uma resposta bem diferente a essas ameaças que a gente acabou de listar aqui, eh, do, em comparação aos Estados Unidos, não? Ahm, e a gente sabe, né, quem acompanha a política americana sabe que até hoje, não, há pessoas em posição elevada, importante, né, partido e tal, que contestam, né, questionam abertamente a legitimidade dos resultados eleitorais. Eu não digo que no Brasil isso não esteja, que não exista essa narrativa, tá? Mas talvez por a gente ter um viés, né, e uma leitura muito específica, né, e a gente ser muito sensíveis a ataques, né, ou a certas narrativas, a gente talvez não perceba o qual bem, né, o desenvolvimento após esse período tem sido em comparação aos Estados Unidos, tá? E a gente vai tentar elaborar isso aqui um pouco. Ahm, e tudo isso não é para dizer que as coisas estão perfeitas aqui, não é para dizer que o Brasil está num caminho que tudo vai ser resolvido, tá? Que as coisas estão indo bem, que não existe perigo é, nesse sentido, que a democracia não esteja sob ataque, né? Não é para dizer isso, mas se a gente olhar agora, né, onde se encontra os Estados Unidos, onde se encontra o Brasil, a resposta a essas ameaças, é, a resposta a esses dois personagens, esses dois caudilhos, tem sido muito diferente, tá? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Ahn, então, aqui diz, mas muito menos notado é quanto os Estados Unidos e o Brasil diferiram em suas respostas a essa ameaça. 4 anos depois de se recusar a reconhecer a sua perda para Joe Biden, Trump foi reeleito por uma margem confortável e deve retornar à Casa Branca sem enfrentar quaisquer consequências por sua má ação política. Tá? E a gente sabe, isso é fato. Né? Eu estava até falando com o Matias outro dia sobre Trump, que ele foi de fato foi condenado e fiquei assim feliz, né? Por mais que seja só um ato simbólico. E Matias me questionou, tá, mas o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Vai ser só simbólico mesmo. E é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, tá? A gente vai tentar ler isso aqui. Isso são coisas bem atuais, tá? Vocês sabem que tem relatórios extensos que foram elaborados sobre a conduta criminosa do Donald Trump, que possivelmente nunca chegarão ao público, não? Porque o procurador-geral ele encerrou suas atividades e a justiça está por parte está impedindo na publicação desse material enfim, as coisas vão ser enterradas mesmo, né? Arquivadas. Ok. E o que é diferente aqui no Brasil, né? Aqui no final fala, por outro lado, né, em contraste, falando em inglês, em contraste, Bolsonaro já foi condenado por espalhar desinformação eleitoral e proibido por concorrer a cargos públicos por 8 anos. Ou seja, até 2030 ele não pode mais se candidatar, tá? E a análise aqui do autor é que provavelmente é provável, é possível que o Jair Bolsonaro não possa mais retornar, né, ao palco político, que com isso se encerra, né, a sua atuação, tá? Não confundam com a ideia do bolsonarismo, não confundam com outros candidatos da direita, não confundam que
como se fosse uma vitória assim dos valores democráticos e agora está tudo bem. Não é bem assim, não? Mas a gente vai ver como o contexto no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos no sentido que não depende tanto do Bolsonaro aqui, não? Como nos Estados Unidos as coisas giram em torno do Donald Trump. Deu para entender? Vocês concordam ou discordam? Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente continuar a leitura? Não estou nem usando aqui o quadro, não? Até agora. Vamos ver se eu vou usar. Ok, então aqui fala, né? Tudo isso torna um retorno de Bolsonaro altamente improvável, mesmo que a ameaça à democracia no Brasil, representada pela ultradireita, permaneça real, tá? Então, o autor reconhece isso. Quem pode ler a próxima parte grifada? Nos Estados Unidos, uma ampla faixa de leitores. Lúcia, Maila, muito bom ter vocês aqui. Quem pode ler para nós? Eu posso ler, Gabriel, tá me escutando? Sim, perfeitamente. Obrigado. É nos Estados Unidos, né? Uhum. Nos Estados Unidos, uma ampla faixa de eleitores e políticos parece despreocupada com a ameaça que um líder caudilista representa para a democracia. Mas no Brasil há uma forte noção do que significa para um país perder a sua democracia. Entre 1964 e 1985, o país suportou uma ditadura militar. A memória coletiva desse regime brutal tornou difícil para Bolsonaro encenar um retorno político. Ok, muito obrigado. Então aqui, ahm, se a gente, para quem não é americano, não, nós todos aqui nós somos americanos, a gente acompanha a- os artigos, né, a resposta pública, né? E é claro, né, se você só lê Washington Post, o New York Times, etc., né, é claro que houve crítica forte, né, mas a gente já discutiu isso nas semanas passadas, né, que a gente corre risco de um pouco de viver numa bolha, né, e as coisas parecem óbvias. Mas se a gente olhar para os Estados Unidos, né, de uma forma mais ampla, né, é realmente isso, né, a resposta, né, foi muito despreocupada, não foi assim uma coisa, uma resposta firme, né, a essas ações, né, especificamente o 6 de janeiro, não? E o autor aqui vai voltar a esse fato que o Brasil tem um histórico recente, né, que de uma forma ou outra está presente na memória coletiva da sociedade brasileira, tá? Então, por mais que talvez havia simpatia por algumas ideias antidemocráticas, quando chegou a certo ponto, hum, já ia longe demais para alguns, não? Então, a gente viu isso ultimamente na própria questão desse que está sendo investigado sobre o golpe, né? A tentativa de golpe, né? Porque, por final, não rolou por quê? Porque faltou apoio de certos militares, né? Que não estavam preparados para dar esse passo, não? E sempre vai ter umas pessoas mais extremas que estão preparadas para dar esses passos também. Mas, assim,
houve um certo recuo, não, quando se viu que a que nível que isso estava chegando, não? E a gente vai ver comparações específicas aqui, concretas, sobre como a resposta foi diferente nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Então, aqui fala, né, que o interesse público, né, do público americano foi morno, não foi realmente surpreendente como o qual pouco se importaram com com essa atuação assim absurda. Quem pode ler as próximas linhas grifadas? Pode até ler do começo. O fator mais aparente que dita os destinos políticos contrastantes de Trump e Bolsonaro é que, apesar de ser uma democracia relativamente nova, o Brasil tem uma fonte histórica de responsabilizar seus líderes políticos. Essa tradição permitiu que as instituições brasileiras buscassem recursos legais contra seus líderes sem levantar as preocupações comumente ouvidas nos Estados Unidos de que processar um ex-presidente poderia desestabilizar todo o sistema político. Muito bem. Eu queria ouvir comentários de vocês. Isso, o que lembra vocês essa frase aqui, né, no final, onde diz que ahm, então responsabilizar um presidente nos Estados Unidos causaria uma desestabilidade de todo o sistema político, porque muito recentemente a gente falou sobre isso. Ahm, quem pode talvez falar sobre isso? Quem quer comentar? Eu acho que eu vou fechar esse quadro que já estou vendo que nem estou usando aqui. Ô, Gabriel, um comentário. Não sei, na Uhum. verdade, se está muito ligado, mas eu estava pensando, por exemplo, no caso de Donald Trump, com o fato de que ele tenha sido tecnicamente julgado pelos 34 casos que ele tinha, e depois, ainda assim, foi colocado na presidência e não necessariamente foi declarado culpado, né? Mas não chegou a ter consequências disso, né? Então, por trás disso, eu acho que já está muito esse pensamento de que, de alguma forma, se ele tivesse que pagar pelos crimes cometidos, isso estabiliza politicamente de certa forma. Uhum. Ok, obrigado. Ahm, talvez eu vou comentar um pouco mais. Eu quero falar sobre qual foi a argumentação da parte da maioria, né, da Suprema Corte, com respeito à imunidade presidencial. Ahm, porque trouxeram assim vários argumentos, né, assim que para fundar essa decisão deles. Alguém lembra disso um pouco? Alguém? O que eu quero, talvez, o que estou pensando é que realmente por trás de tudo isso, né, desse esforço, né, de fortalecer ainda mais, né, essa posição de um presidente que já tem amplas proteções e autoridade, né, é justamente essa ideia que, qual que foi o argumento, né? Se ele não tiver essa proteção, então qualquer um, então, poderia processar o presidente, né? Nossa, imagina, né? Ele não vai poder, eh, não vai poder governar, né? Ele vai ser toda hora vai ser atrapalhado porque as pessoas vão querer processá-lo. Não foi isso que um pouco assim esse argumento que fizeram, não?
sendo que não tem muita base, né? Isso não acontece, na verdade, já tem amplas proteções, não? Mas sim, nesse discurso que seguiu após esses processos que não estavam indo nada bem para o Donald Trump, né? Era justamente essa questão de, pelo respeito, né, a esse cargo do presidente, vamos deixar, vamos enterrar esse assunto, né? Então, também sabendo que não ia ter consequência nenhuma, né? É, justo agora, né, o procurador-geral, ele desistiu basicamente, não, porque não vai ter consequência nenhuma e então ele se retirou da sua posição. Não, é só isso que eu quero dizer, que realmente há um medo assim, né, que o que poderia desencadear isso, né, se realmente um presidente americano tivesse que ir à prisão, não? Ah, então, por isso que mesmo que investigados e tudo, né, de último minuto são perdoados, né? No caso do Nixon, né, ele para evitar maior escândalo, né, acabou se tirando do seu cargo e depois o presidente que seguiu, né, eu acho que o perdoou, se não me engano. E agora, em contraste, né, cita agora o exemplo do Brasil, né, sendo que, mais uma vez, falando não é sobre, né, se é, foi justo, certo, né, mas sobre um sistema, né, que está, é, que de fato funciona e que tem um olhar muito, ehm, não é neutro, mas assim, é, agudo, né? A atuação de, de presidentes, não? Tanto que a gente tem aqui alguns exemplos citados. E a Dilma Rousseff, ela aqui tem um pouco mais de contexto aqui também, tá? Para ninguém se assustar, porque a gente sabe que no meio de tudo isso há também injustiça, não? Mas aqui fala, em 92, o presidente Fernando Collor de Mello foi destituído pela Câmara dos Deputados por receber dinheiro de empresas que fazem negócios com o governo. Não? Enfrentando a condenação do Senado, ele renunciou ao cargo. Em 2016, a presidente Dilma Rousseff foi destituída e removida do cargo após ser acusada de transferir fundos entre orçamentos do governo para sua campanha de reeleição, uma violação da lei brasileira, embora deva ser notado que os presidentes anteriores também manipularam o orçamento sem enfrentar nenhuma, perdão, consequência, dando a impressão de que Rousseff, a primeira presidente do Brasil, mulher, não, estava sendo mantida em um padrão mais alto. Eh, ok. Lula, não, vocês sabem, em 2018, foi condenado a 12 anos de prisão por aceitar subornos e eh, envolvendo lavagem de dinheiro, etc. E vocês conhecem a história da Operação Lava Jato, etc., né? Eh, que é um capítulo por si, não? Tudo isso não é para dizer assim, foi bom, o Lula fez errado, ou, na verdade é, não teve culpa, não sobre isso. É sobre um sistema, né, que de fato dá esse passo de colocar alguém, de responsabilizar alguém. Isso nos Estados Unidos não acontece, não? Por mais gritante as evidências sejam, não? Não chega a esse passo de realmente colocar alguém atrás das grades, ok? Deu para entender o ponto que o autor quer fazer, o que eu quero fazer? Sim. Sim? Ok. Eu acho, deixa eu ver.
Eu estou aqui com duas notas, eu não quero me perder aqui. Deixa eu só me encontrar rapidamente. Ok, ok. Então vamos lá. Vamos ler um pouco desse primeiro parágrafo aqui. Quem pode ler para nós? Eu leio. Obrigado. Ah, Os Estados Unidos e o Brasil também fornecem ambientes políticos muito diferentes para processar ex-líderes por causa do sistema bipartidário nos Estados Unidos. Os ataques de Trump à democracia foram possibilitados pelo Partido Republicano, um dos dois principais partidos políticos dos Estados Unidos. Congresso. Trump foi destituído pelos Estados Unidos. Câmara dos Representantes duas vezes separadas, mas ambas as vezes o Senado, controlado pelos republicanos, se recusou a condená-lo, inclusive por seu papel em incitar a insurreição de 6 de janeiro. Desde que Trump deixou o cargo em 2020, o Partido Republicano também tem sido fundamental para permitir o movimento Stop the Steal, dedicado a manter viva a falsidade de Biden não venceu a eleição de 2020. Ahm, Continuo. sim, se puder, eu vou agradecer. Bolsonaro não tem uma estrutura partidária comparável que ofereça apoio incondicional à sua má ação política. Seu partido atual, o Partido Liberal de Centro-Direita, PL em sua sigla em português, é uma organização guarda-chuva sem qualquer ideologia política coerente. E Bolsonaro se juntou pouco antes das eleições de 2022, depois de estar sem partido desde 2019. Mudar partidos políticos é uma espécie de hábito para Bolsonaro. O PL é o nono partido do qual ele foi membro em sua carreira política de 3 décadas. Além disso, o PL, uma das dezenas de partidos representados no Congresso brasileiro, controlava menos de 10% dos assentos da Câmara dos Deputados quando Bolsonaro deixou o cargo em 2023. Sem o forte apoio de um partido poderoso, a tentativa de Bolsonaro de criar um movimento semelhante ao Stop the Steal não deu em nada. Muito obrigado, Gabi. De nada. Então aqui a gente vê realmente duas realidades bem diferentes, né? E a gente sabe como foi fundamental, né, para Donald Trump conseguir eh, voltar ao cenário, ao palco político, né, foi o que aconteceu com o Partido Republicano. Não foi, a gente chama esse a purga, né, do partido. Um, essa onde foram sistematicamente foram tiradas as vozes mais mais brandas, assim, né? Que não estavam dispostas a ir até o fim com essa política mais radical, não? Então, realmente são cenários diferentes, né? A gente tem um cenário muito mais diverso, muito mais dividido, não? Muito mais desunido, né, aqui no Brasil, até entre os partidos da direita, né? E, enfim, então tudo isso são pontos que explicam, né, por que a resposta, né, por que a resposta tem sido diferente, né, se comparados os dois países. Então, vamos ver aqui. Então aqui fala que há uma, né, que a direita sim tenta continuar, né, essa esse sucesso de Bolsonaro, né, nessa ideia de bolsonarismo sem Bolsonaro. Ahm, mas vamos ler um pouco mais. Isso me parece interessante. Quem pode ler para nós? Rayane, talvez, o Renildo.
Pode até ler do começo, onde não está grifado. Cris, Enquanto não vem outra pessoa, posso ler? pode. E os meninos ficam para a próxima frase, próxima leitura. O Brasil também está bem equipado está bem mais bem. O Brasil também, o Brasil também está mais bem equipado do que os Estados Unidos para enfrentar ameaças à sua democracia, em grande medida porque o país promulgou uma nova Constituição em 1988 que protege especificamente suas instituições de figuras como Bolsonaro. A Constituição de 1988 aboliu o colégio eleitoral, que estava em vigor desde o século XIX, introduziu a eleição direta do presidente e adicionou uma eleição de segundo turno no caso de nenhum candidato ganhar pelo menos 50% dos votos. Entre outras coisas, essas reformas significam que as eleições do país são certificadas sem ter que primeiro contar e aprovar os votos eleitorais. Em 1996, um sistema de votação eletrônica substituiu um sistema de cédulas em papel que era notoriamente suscetível à corrupção e à fraude total. O fato de nunca ter havido nenhum relato confiável de fraude ou irregularidades funciona para aumentar a confiança dos cidadãos nas eleições. Essa história também facilita o combate à desinformação. Ahm, e é interessante, né, essa a leitura, né, de alguém fora do Brasil, não? Porque Uhum. quem esteve aqui, né, a gente sabe, né, como esse discurso contra a legitimidade das urnas eletrônicas e tal foi muito forte, né? Foi muito presente e todo mundo aqui provavelmente conhecia pessoas que começaram a desconfiar e falar que, será que realmente, não? Mas assim, se a gente olha um pouco mais, dá um passo para trás e olha assim numa linha de história, não? Onde estava o problema da eh, legitimidade das eleições, estava quando não havia essas urnas eletrônicas, não? Porque eh, o voto em papel, né, era, como diz aqui, notariamente suscetível à corrupção e à fraude total. Ahm, então, assim, eu acho interessante, né, de alguém que olha, assim, essas duas realidades, né, e que reconhece, né, como o Brasil tem muitas conquistas, né, evoluiu, né, de uma forma bem interessante, né, nessas instituições e sistemas de como estruturar a política do país, né? E talvez para quem, né, para quem morar aqui seria difícil, né, de reconhecer talvez o lado bom disso tudo, né? Porque a gente constantemente é confrontado com notícias ruins, não? Que essas instituições estão sob ataque. Mas a gente também não deve esquecer, né, de um trabalho constante que está sendo feito, não? E a gente vai ler um pouco mais sobre isso em seguida, não? Me refiro à Suprema Corte e tudo que isso envolve. Ahm, deixa eu ver. Eu quero ler só um trechinho aqui. Eu vou ler essa parte aqui, não? Em 2020, embora dezenas de desafios legais aos resultados eleitorais apresentados por Trump e seus apoiadores tenham falhado no tribunal, não? Ele tentou recorrer, ele usou, não,
das ferramentas, das vias legais para questionar os resultados, né? Isso é justo, né? Mas não conseguiu a chegar a lugar nenhum com aquilo, não? Porque essas tentativas falharam nos tribunais, não? 147 membros, porém, republicanos do Congresso, votaram para se opor à certificação dos resultados eleitorais, tá? Ehm, em um ou mais estados vencidos por Biden, né? 4 anos depois, essa narrativa de fraude levou muitos eleitores de Trump a acreditar que estavam protegendo a democracia com seu voto, né? Então, essa fala, essa ideia, né, que a vitória, né, da eleição teria sido roubada eh, de Trump, né? Ela nunca conseguiu ser resolvida no contexto americano, tá? E quem elegeu essa vez, muitos deles estavam fazendo com essa forte convicção que estavam protegendo, né, a democracia ao elegerem Donald Trump, ok? Agora, isso aqui me parece bem interessante, esse próximo parágrafo. Quem pode ler para nós? Talvez uma outra pessoa que não leu até agora. Rayane, você estava com o microfone ligado. Você lê para nós essa parte? Sim, começa nos últimos anos, né? Uhum. Nos últimos anos, o Brasil também fortaleceu seu judiciário. Em 2004, o país promulgou uma emenda constitucional para proteger a independência judicial, criando um Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo chefe de Justiça da Suprema Corte Federal. O Conselho tem controle total sobre o financiamento e a gestão do sistema judicial, o que ajuda a evitar a interferência política no judiciário. O Brasil também expandiu as capacidades de acusação da Suprema Corte Federal. Por exemplo, o Judiciário tem vastos poderes sobre o sistema eleitoral, incluindo o Tribunal Eleitoral, o órgão que considerou Bolsonaro culpado de vender desinformação eleitoral. Não é até aí? Se quiser continuar, agradeço. Tá. Não surpreendentemente, de acordo com The New York Times, a Suprema Corte Federal do Brasil é um dos tribunais mais poderosos do mundo. Como seria de se esperar, este status é uma bênção mista. Por um lado, é por causa de instituições como o Tribunal Eleitoral que o Brasil foi capaz e pronto para processar Bolsonaro desde o minuto em que deixou o cargo. Ao mesmo tempo, há preocupações legítimas de que o judiciário brasileiro tenha se tornado muito poderoso para o próprio bem do país e, ao fazê-lo, represente sua própria ameaça à democracia. O Brasil também enfrenta o risco de que o judiciário possa, no futuro, se tornar politizado. Como nos Estados Unidos, os juízes da Suprema Corte do Brasil são nomeados pelo presidente, embora Perdão. enfrentem Uhum. A aposentadoria? e a aposentadoria obrigatória aos 75 anos. Obrigado. Até aqui por enquanto. Alguém quer comentar? Antes que eu fale? A gente já está chegando ao final do nosso estudo, tem mais uns 10 minutinhos. E já sei que a gente não vai chegar até o fim do artigo, eu vou compartilhar depois, vocês podem ler o restante, bem interessante. Então aqui fala, né, do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, e também da Suprema Corte, que são que têm
uma autoridade muito forte aqui no Brasil, tá? É diferente do que acontece nos Estados Unidos. E o que aconteceu nos Estados Unidos? A gente vê que a Suprema Corte está cheia de quê? Cheia de eh, Está súper trampistas, né? politizada. É super politizada, não? Então, o- quando a gente espera, não, um posicionamento, não, neutro, não, da Suprema Corte Americana, é uma ilusão, não, de esperar uma decisão assim justa que não tenha um forte viés eh, político, não? E só que o que acontece no Brasil? Né? A gente, quem observa, né, que acompanha, vê assim, ao meu ver, assim, uma atuação exemplar, né, do ministro Alexandre de Moraes, né, que tem sido muito corajoso, né, a dar passos eh, nada fáceis assim, né, não de não deixar escapar assim um ato, né, desse governo e que está assim sistematicamente eh, indo atrás de tudo que aconteceu. E ele tem ampla autoridade para isso, não? E eu pessoalmente assim fico muito empolgado. Eu vejo, uau, e como ele atua e como ele é eh, muito inteligente, muito preparado para fazer esse trabalho, não? Agora que me pergunto, não vai ser sempre ele, não? O que acontecerá se em algum momento esse órgão todo, não, cai nas mãos assim e que torne a ter um viés mais politizado, não? Acaba se tornando um grande perigo, não? A gente agora aqui não está nem falando assim de outros fatores que possam eh, que possam ter uma certa pressão, né, sobre as decisões aqui no Brasil, né? Jair Bolsonaro está apostando em quem para salvá-lo? Alguém quer Trump, chutar né? ou sabe? Trump, quem mais? Elon Musk y Seus você Elon dice Musk, filhos, Zuckerberg. Zuckerberg. O que você É o falou, Carolina? é o Gabriel. Podem repetir? Carol falou e Renildo também. eu disse seus filhos, talvez, não sei. Uhum. O Filhos. Gabriel, eu estava pensando, justamente estava ouvindo uma análise de um jornalista e ele falando essa questão da possibilidade desse vídeo. Acho que todos viram esse vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre inventando mentiras, né, apavorando as pessoas. Aí ele estava fazendo uma análise da possibilidade dessa Big Tech que está sendo liberal lá nos Estados Unidos ter feito algo assim, feito com que o vídeo dele fosse entregue até mais de 3 vezes assim por pessoa. Ele tava vendo uma coisa lá que deu mais de 300 milhões de visualização em pouco tempo. Aí, sendo que acho que no TikTok, acho que deu só 3% do que tinha acontecido no Facebook, eu acho. E Mas só falando um pouquinho sobre o que você falou a respeito da Suprema Corte, eu também fico fazendo essa comparação que a Suprema Corte do Brasil ela é o oposto da Suprema Corte americana. Lá a gente vê assim até as decisões da Suprema Corte em relação mesmo a questões públicas, né, como a questão do aborto, que a gente já viu que já foi revogado e tal. É totalmente uma questão politizada, porque lá tem os juízes os juízes da Suprema Corte são juízes altamente conservadores, né? Então, aqui no Brasil, a gente vê uma posição
diferente, né? O Alexandre de Moraes, tem o Flávio Dino também, que também tá trazendo decisões bem corajosas, né? Então a gente vê uma diferença bem gritante do Suprema Corte do Brasil para dos Estados Unidos. Obrigado, Renildo. Só para dizer, eu não conheço, conheço esse vídeo do Nicolas, é, e não tenho TikTok, então estou um pouco por fora desse assunto. Eu sei que está rolando alguma coisa, mas não estou por dentro não, tá? Depois você talvez quer explicar melhor no chat. Ahm, Agora, todos e todas vocês responderam bem, né? Em que Jair Bolsonaro está apostando, né? Donald Trump, né? Elon Musk, Mark Zuckerberg, são esses três não especificamente que eu vi sendo mencionados num podcast que eu ouvi hoje mais cedo, e também os filhos deles, não como possíveis sucessores, embora que ele tenha dito, né, em entrevista pública, né, que ele acha que onde os filhos estavam presentes, né, foi um pouco vergonhoso que ele ainda achava que nós estávamos bem preparados, que precisávamos de mais experiência e tal. Enfim, né, então, tirando esses parâmetros, né, que talvez as coisas possam mudar, né, por alguma pressão exterior, né, da parte de eh, Elon Musk, etc., né, ehm, o, o sistema aqui tem funcionado bastante bem, tá? E é por aqui eu vou encerrar. Não consegui fazer nem metade do que eu queria ter feito. Eu vou compartilhar o artigo com vocês talvez daqui a pouco, tá? E eu queria que vocês lessem depois o restante do artigo. Não faltam muitas páginas. A gente leu até aqui não, peraí, duas, faltam 3 páginas, tá? O restante a gente basicamente já leu. Então, seria muito bom se vocês pudessem depois terminar a leitura. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Gabriel, Sim. aproveitando que você está dando oportunidade, e você está falando a questão de como que vai, né? Eu também fico imaginando como que vai ser no futuro, se como que vai acontecer essa questão na Suprema Corte aqui no Brasil. Mas lembrando que é plano de Bolsonaro, dos filhos deles, da extrema direita, na verdade, eles já falaram isso. A campanha deles é justamente turbinar o Senado, que o Senado é o órgão que pode impeachment um ministro, né? Então, o esforço deles nessa campanha de 2026, na eleição, desculpa, vai ser justamente virar o foco para Senado. Estou falando, vários, até deputados, já estão já colocando seus nomes para se tornar candidatos ao Senado com essa intenção de impeachment obviamente, o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro que cruzar o caminho deles, né? Mas enquanto isso Uhum. não acontece, a gente vai ver isso, né? O Alexandre de Moraes enfrentando eles com bravura, né? Talvez alguém possa nos trazer mais detalhes sobre isso, porque eu não sei exatamente como funciona. A gente leu aqui agora que quem indica, né, esse ministro, esse cargo seria o próprio presidente. Não, eu não sei se isso talvez não esteja tão correto, mas é claro, né, todo esse estudo aqui, esse artigo não é para dizer que está tudo bem no Brasil, que está tudo tranquilo, aqui as coisas funcionam. Mas é sobre realmente mostrar, não, como a resposta tem sido diferente. E talvez o que a gente já discutiu em estudos passados, não, Ahm, estudos da Lara Lee sobre como as democracias morrem e outros estudos que a gente teve aqui, não, ahm, como talvez dá para dizer como
o sistema político, a democracia nos Estados Unidos meio que parou no tempo com sua evolução e ainda está hoje lidando eh, com uma certa realidade, certas estruturas que não estão muito eh, aptas ou muito adequadas para a realidade atual, né? Que outros países, outros lugares foram renovadas e reformadas ao longo do tempo, não? E que hoje funcionam melhor. Então, é nesse sentido que eu queria trazer esse estudo, não? Ahm, e né, o que o artigo traz muito bem, né, por mais que talvez não pareça, mas assim a resposta a certas ações, né, tanto do Donald Trump como de Jair Bolsonaro, não foram bastante diferentes se comparadas às duas sociedades, não? Aqui cita o exemplo, né, do Conselho Brasileiro de bispos, né, da Igreja Católica, né, que condenou, né, claramente as ações do 8 de janeiro. O Conselho Americano dos Bispos, que seria o órgão correspondente, não se pronunciou, não condenou. Então, é interessante como a resposta a um cenário semelhante, acabou sendo, sim, diferente, e um é, vai voltar a ser presidente daqui a 3 dias. Não? O outro está inelegível por mais alguns anos. Ahm, enfim, eu achei esse artigo muito bom, muita informação, e espero que tenha sido bom para vocês também. Tá? E com isso eu vou encerrar o estudo, se ninguém mais quiser comentar ou fazer alguma pergunta, alguma observação. E Yeah. sim, por favor. Quero fazer uma pergunta. Por que é importante a gente estudar sobre as respostas diferentes dos Estados Unidos e do Brasil no contexto profético? Por que a gente está trazendo esse tema aqui no nosso culto? Uhum. Alguém tem uma ideia para uma resposta? Eu não tenho, assim, a resposta na ponta da língua. Gaby, yo estaba pensando cómo la realidad y lo que está aconteciendo eh, fortalece o da más pruebas da veracidade do clamor de meia-noite. Porque o clamor de meia-noite nos falou sobre a caída das instituições. E que o gran problema dos Estados Unidos no es solamente la manipulación das masas, porque las mismas personas que hicieron las constituciones sabían que existía la posibilidad de que algún momento llegue alguien que sea un caudillo y populista y hiciera manipulación a las masas. Mas eles hicieron un trabajo para que las instituciones estén fortes como una prevención de que eso no aconteciera. Y cuando uno ve lo que está aconteciendo en Estados Unidos, es claramente una institución que está quebrada, que ahora son los brazos fortes que este hombre forte tiene, porque él solito no podría, mas ahora tiene toda una estructura que da fortaleza a este dictador. Así que aquí se ve claramente la diferencia entre una institución que ainda está en pie, débil, frágil, más otra que directamente sus valores fueron totalmente corrompidos. Eso es lo que pensamos. Obrigado, Matias. Sim, interessante, porque não é para dizer que nos Estados Unidos não existam mecanismos, né? Existe também procurador-geral, houve eh, investigação e, enfim, né? Muitas pessoas estavam torcendo para que, não, colocassem o Donald Trump na prisão, etc. E parecia iminente algumas vezes, não?
Mas uma grande diferença, né, que foi mencionada aqui rapidamente é o tempo que levou para que as coisas começassem a acontecer, né? Jair Bolsonaro saiu do seu cargo e dia seguinte basicamente já começaram as investigações em nível alto, né? Da, da- dos órgãos competentes mesmo, não? Sendo que até que o procurador-geral lá nos Estados Unidos começou a agir e tal, passou muito tempo. Foi uma ação muito, muito mais lenta, não? Uma resposta extremamente lenta e também com uma falta total, né, do apoio do próprio partido, não? É, que acabou, não, poucas semanas depois do 6 de janeiro, né, já havia é, altos funcionários do partido que foram lá tirar foto junto com Donald Trump. Então, tinha nem vergonha, assim, né? Ahm, Agora, por que a gente estuda isso? Aqui, ela colocou, talvez para entender a dinâmica aqui, como vai acontecer no Brasil, e foi também o que eu quer falar, cara. Pode falar. Oi. Então, eu fico pensando, né, essa dinâmica em relação ao que a gente entende por lei dominical. E também, assim, em relação aos fascismos, né, esses neofascismos. No Brasil, ele tem uma origem um pouco diferente. Ainda fica mais difícil de algumas pessoas acreditarem, porque elas não entendem bem a história brasileira, sabe? Mas se elas entendessem melhor os integralistas, o coronelismo, e de onde que vem esse fascismo, elas conseguiriam enxergar, né? Porque elas olham para o resto do mundo e aí começam a olhar no Brasil e ver que às vezes não se assemelha tanto. Mas quando ela começa a entender, né, todos esses movimentos no Brasil, e aí elas conseguem entender a partir dali, ah, tá, foi ali dos integralistas, que aí começou a surgir o fascismo e depois, né, entendendo um pouco mais a história, o neofascismo, e isso nos ajuda também para entender a quebra da democracia e, enfim, essas raízes neofascistas no governo, né? E que culmina no autoritarismo e, consequentemente, a quebra da democracia, ou a quebra da democracia primeiro e depois o autoritarismo. Uhum. Obrigado, Carla. Então, Carol, eu acho que por aí que deve estar a resposta, não? Talvez para servir como exemplo, não como uma a queda de uma democracia funciona, não? E talvez como para demonstrar como até instituições fortes, não? Ahm, Estão sob um forte ataque, não? Porque tudo isso funciona bem até, bem entre aspas, até aqui, não? A gente vê como essa democracia está sob ataque de vários lados, não? E aí ainda precisamos acompanhar e observar os outros fatores que estão aí em jogo, não? A gente já viu, assim, a força da mídia social, né, que é difícil de calcular, né? Realmente é um forte poder, né? A gente lida com uma guerra de informação, né? Eh, então, eu vou deixar para vocês para talvez responderem melhor essa pergunta. Tá bom? Ô, É, Gabriel, sim, Gabi, só por um favor. comentário rápido. Eu estava pensando aqui nessa questão, por exemplo, eu vejo muito os Estados Unidos, de certa forma, como o espelho do mundo. E quando a gente começou no início o estudo falando do caudalismo, essa perspectiva de a gente, como a gente visualiza os ditadores, como eles chegam ao poder e tudo que está em torno disso, eu acho que isso vai muito de acordo com o que importa para nós agora quando a gente começa a falar um pouquinho do patriarcado também. Então, se eu penso nessa perspectiva, eu acho que por esse lado tem a grande relevância para nós. É como o espelho do mundo, sabe, refletindo
o autoritarismo levando esses ditadores ao poder e todo o contexto patriarcal que tem por trás disso também. Uhum. Obrigado. Eu acho também, Gabriel, que bom, a gente vê os Estados Unidos declinando nessa questão, mas ao mesmo tempo a gente vê o Brasil sendo um protagonista daquilo que era para ser nos Estados Unidos, né? Acho que a gente já dá para fazer comparar e contrastar, tá dando para a gente ver a diferença que onde realmente a gente vê a justiça, assim, de uma certa forma, agindo de como deveria agir, né? Embora falhe alguns pontos, mas o contraste é bem grande. Sim. A questão que eu que fale, Mate, por favor. Se me vino à mente, você tem uma pessoa que você confia muito, que fue escolhida por Deus para liderar, porque a Terra Gloriosa fue un lugar escolhido por Deus, y es como ver a esa pessoa caer. Entonces, você tem a democracia más grande, más valiosa, más forte, cae, ¿qué impide que todos otros países también acontezcan lo mismo? Ya no tem barreira. Uma frase aqui que eu grifei que a gente não chegou a ler, né, diz o seguinte, né? É difícil eh, evitar a deprimente conclusão que para que um país realmente possa valorizar democracia, primeiramente precisa eh, perdê-la, né? E, e aqui algumas vezes é mencionado nesse artigo, né, o fato de que os Estados Unidos não passou, né, por até então por essa decadência, essa queda da democracia. Então, muitos americanos simplesmente não conseguem imaginar o que está em jogo, o que podem perder, né? Estão tendo um vislumbre agora quando estão perdendo direitos que eram como dadas como já garantidas, não? Ehm, e realmente, né, como o Matias mencionou agora, né, eu estava pensando, talvez seja essa um aspecto também, né, da Terra Gloriosa, né, que eles nunca tenham passado por uma fase de ditadura, não? Ehm, Cara, colocou aqui o contexto de violência discursiva. Por favor. Gabriel, eu acabei tirando. Posso Sim, falar? pode, por Né, favor. é que eu vi, depois é que eu vi que te coloquei contexto duas vezes, queria arrumar a frase, aí resolvi excluir. Né, é porque, assim, quando a gente analisa, né, a questão das minorias sociais, quando você analisa, por exemplo, a questão do racismo aqui, racismo lá nos Estados Unidos, eles têm formas de violência um pouco diferentes, sabe? De como é que foi constituída aqui no Brasil, de como é constituído lá, né? Então, e é por aí começa a existir, aqui no Brasil existem certas falas de violência que não necessariamente servem lá para os Estados Unidos. Aqui existe um racismo recreativo, por exemplo, que já não é tão forte lá. Então, essas formas discursivas e que acabam quebrando os direitos fundamentais das pessoas, elas são muito de contexto, entende? E que isso também envolve, eu acredito, né, numa última instância, a quebra da democracia, porque aqui eu agora falei pelo lado social, né? Mas as próprias democracias, elas acabam tendo as suas especificidades nos diferentes países. Então, como ver isso acontecer aqui? Como que a gente vai enxergar aqui no Brasil quando isso estiver acontecendo? Com que tipo de fala, é uma fala discursiva, e como é que ela vai se apresentar aqui? Entende? Não dá para ser tão copia e cola dos Estados Unidos, não tem nem como. Sim, duas coisas me vêm à mente antes de deixar falar o Matias. Ehm,
assim, parecido com os Estados Unidos, né, que talvez não conseguem imaginar o que significa, né, perder esses direitos democráticos porque nunca passaram por aquilo. Eu vejo algo parecido aqui com respeito aos direitos humanos, né, de pessoas achando que isso é, sei lá, completamente desnecessário, que só favorece, né, os criminosos, etc., né? E então, já para fazendo o link que eu estava querendo dizer, é que realmente ahm, a gente lê um artigo aqui, né, uma pessoa bem preparada e formada, né, que entende, né, a qualidade, né, o valor, né, dessas instituições aqui no Brasil. Mas se você olha para sua família, amigos e tal, quem que entende, né, que valoriza de fato como as coisas estão funcionando, né? É muito mais fácil a gente reparar nas dificuldades e como, sei lá, as coisas que não estão ideais, do que entender que, em comparação uma grande nação, Estados Unidos, né, essas coisas a gente deveria agradecer, né? Mas no final do dia, não é isso que conta, né? No momento das eleições, etc. São outras coisas que prevalecem, não? Então, talvez esse artigo seja muito otimista, não? As coisas talvez não. Tem muito mais fatores envolvidos que vão levar a essa queda. Ehm, Bem breve, Mati, se você quiser falar, senão a gente já pode encerrar. Tá bom, Gabi. Só? Ok. Então, convido vocês para a oração, tá? E se quiserem depois continuar a discussão no grupo, no chat, fiquem à vontade. Tá? Hoje ainda o artigo, tá bom? Então, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo momento de discussão, de estudo, leitura e pedimos sabedoria para a gente entender os eventos que estão acontecendo à nossa volta. É, momentos muito significativos que temos aguardado, que temos observado já há muito tempo, que estão agora se concretizando diante dos nossos olhos. Assim pedimos que estejas conosco durante esta noite de descanso, para que possamos nos encontrar amanhã novamente e peço a tua bênção sobre todo mundo aqui presente e também aquelas que vão se juntar amanhã. Assim, ora, em nome de Jesus. Amém.